Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tô no pé de onde der larará. Hoje, com a participação especial desse grande mestre internacional, um dos presidentes e fundadores do Grupo Capoeira Brasil, Mestre Boneco. Hoje, atualmente, mora em Los Angeles e desenvolve um trabalho lá. E hoje ele deu essa honra de participar do meu podcast aqui no Capoeira Cast. Então, antes de tudo, pessoal, não deixa de se inscrever, curtir e compartilhar o canal para ajudar a capoeira a crescer nas vias da internet. Mestre, é um prazer ter o senhor aqui hoje. E prazer fazer essa entrevista com o senhor, a gente saber um pouco da sua história, o senhor contar um pouco das suas experiências dentro da capoeira, das suas vivências. E isso é muito importante para a capoeira e para o mundo da capoeira e para os simpatizantes também, que conta um pouco da sua história e sabe de onde o senhor veio, porque muita gente conhece o senhor, sabe que o senhor é capoeirista, que o senhor já foi artista, já fez novela, mas ninguém sabe de onde o senhor veio e quando o senhor começou a capoeira. Então, mestre, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu queria saber aonde o senhor nasceu, qual é o seu nome e quando o senhor iniciou a capoeira, mestre? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Diego. É muito importante pessoas como você para a gente conseguir colocar a capoeira nos devidos lugares. Agora, com essa coisa da mídia digital, né? O mundo todo está digital, é importante a gente também estar nessa seara aí, né? Então, eu queria te agradecer por isso, também agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco da minha história. Meu nome é Luiz Alberto Simas, Luiz Alberto Nunan Simas, eu nasci em São Paulo, me criei no Rio de Janeiro, aprendi capoeira com baiano e sou neto de maranhense e filho de pernambucano. Então, eu sou a completa mistura do brasileiro. E quando foi que o senhor iniciou a capoeira? Em que ano foi? Qual era a sua idade, mestre? Eu iniciei a capoeira muito no meados da década de 70. Eu era muito novo, tinha 11 para 12 anos. E eu comecei... Na verdade, eu fiz algumas aulas com um rapaz que chamava Francisco Chico. Mas foi aí... Porque muito interessante, porque eu estava na praia, eu era garoto novo ainda, estava na praia e vi um pessoal fazendo uma movimentação e pulando, e aí aquilo me chamou a atenção. Não sei por que cargas d'água, mas eu fui lá e perguntei o que era. E eles falaram que era capoeira. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, isso foi num sábado de manhã, e dois deles moravam na minha rua. E aí eles falaram, se você quiser, vai ter um evento que chama Batizado, explicaram para mim o que era. E se quiser, nós falamos com os seus pais e a gente leva você. Eu falei, eu quero. E eu fui e fiquei assim, enlouquecido. Foi uma coisa assim, uma paixão à primeira vista. E dali em diante eu nunca mais parei. E eu comecei a capoeira no Grupo Senzala, com camisa, e nunca mais parei. Eu treinei em vários lugares que ele dava aula, no Clube Guanabara, ali na cidade, no Santa Luzia, aí depois, muito mais tarde, na CEL, e não parei nunca mais. Quer dizer, a minha trajetória vem do Grupo Senzala. Eu fui, até nós fundarmos o Grupo Capoeira Brasil, eu fui fiel ao Grupo Senzala, ao Camisa. Ô, mestre, quanto tempo o senhor treinou com o mestre Camisa? Meados de 70 até 88, quando nós voltamos do Japão, e aí eu comuniquei a ele que eu ia me afastar do grupo, e aí nós ficamos um ano, de 88 para 89, nós ficamos um ano sem grupo, e no começo de 89 nós fundamos o Capoeira Brasil, 14 de janeiro de 89. Ô, mestre, nessa trajetória sua que você treinou com o mestre Camisa, no Grupo Senzala, o senhor sentiu alguma dificuldade naquela época, no início de tudo, na trajetória que o senhor teve ali treinando dentro do grupo, no seu tempo de treinamento com ele? Dificuldade em que sentido? Dificuldade no aprendizado da capoeira, dificuldade de entender a capoeira, dificuldade de jogar, de saber os fundamentos da capoeira, num período que o senhor já estava treinando, assim, naquela época, né? Olha, assim, é muito interessante, porque quando eu comecei a treinar, na primeira semana, claro, óbvio, eu não sabia nada,
eu nadava antes da capoeira, e aí depois da natação fiz um pouco de vôlei e aí entrei na capoeira. Mas na primeira semana que eu entrei, a sensação que eu tive é que eu já conhecia ela, que era uma coisa muito, muito próxima. Eu não sabia nada, não sabia nem ginástica, não sabia nada. Mas eu tive uma sensação, eu acho que isso que me tomou por inteiro, sabe? Uma coisa bem, bem única mesmo que eu senti. E, claro, dificuldades a gente tem, porque a capoeira é desafiadora, né? Ela tem fisicamente, ela é desafiadora, né? E mentalmente também, eu acho que é importante, mas quando você começa, você tem a dificuldade física, porque ela é uma arte que exige muita, muita habilidade, né? É claro, hoje em dia a minha cabeça é outra, claro. E quando você começa garoto é uma coisa também. Quando você começa já adulto, já é diferente. E a gente tem que respeitar os limites. Mas com certeza. Mas nunca foi uma coisa assim que me bloqueasse. Eu acho que os desafios são importantes para o crescimento do ser humano. Ô, mestre, na época do Grupo Senzala, que o senhor treinava no Rio de Janeiro com o mestre Camisa, não só com o mestre assim, mas com os mestres da época que era mais antigo e mais velho ali do Rio de Janeiro. O senhor corria muitas rodas, o senhor pegava treinamento com outros segmentos de capoeira, mestre? Não, treinamento não, mas a gente rodava. Tinha umas rodas, tinha uns lugares que tinham aulas que a gente depois pegava as rodas. Isso era normal, assim, era uma coisa que a gente vivia muito na capoeira. Porque o senhor pegou uma geração, uma das primeiras gerações do mestre Camisa, depois que ele se migrou para o Rio de Eu Janeiro. peguei, a segunda, a primeira foi o Arara, o Joe Cláudio Moreno, o Mula, né? E a gente pegou, acho que a gente foi a segunda geração praticamente, assim. E os treinamentos Era, eram. era, era um momento muito único, assim, porque tinha uma turma muito boa, era muita gente talentosa, e, e era aquela coisa, a gente estava empolgado, né? E ele inflamava muito a gente treinava muito, e, e era muito bom. Era difícil, assim, porque exigia muito, né? Mas era muito bom. A gente, nós, nós tivemos boas rodas, tivemos bons momentos assim de capoeira. É muito interessante que a capoeira ela passa por várias fases, né? Desde lá de trás é uma resistência, uma luta de resistência mesmo, né? Em todos os sentidos. Hoje eu vejo a capoeira assim como hoje já há alguns anos, né? Alguns bons anos, talvez algumas décadas até. Eu vejo a capoeira como uma arte de transformação, né? Muito mais do que você ser um bom capoeirista, eu acho que a gente tem que usar essa nossa arte para qualidade de vida, entendeu? Para melhorar para melhorar realmente o ser humano, né? De uma forma geral, em todos os sentidos. Eu tenho cada vez mais pensado sobre isso. Claro que é importante jogar capoeira bem, entendeu? A parte da luta, a parte da dança, do folclore, mas ela é um potencial muito grande para a transformação do ser humano. Eu sempre primo por isso. Eu acho que é importante a gente ter, quer dizer, não sei se é importante, mas eu tenho essa visão. Ô, mestre, nesse período que você treinou com ele, você continuou morando no Rio de Janeiro ou você já tinha se migrado para outro país? Não, eu em 82, 83, eu fiz parte do Brasil Tropical, que era um grupo folclórico que tinha chegado de Montreal e ia fazer uma turnê pelo Brasil, e inclusive o Brasil Tropical era do Camisa Roxa. E aí eu fiz uma turnê com eles, que era de 2 meses, mas quando deu um mês eu abandonei a turnê porque eu já estava decidido a sair. Aí, mas eu ia para Montreal, porque eu conheci um rapaz que veio de Montreal e ele falou que capoeira lá, não tinha capoeira lá ainda, e foi sucesso total quando eles apresentaram isso. Falei, pô, eu vou para Montreal, vou ensinar em Montreal.
Mas aí o pessoal falando em Nova York, Nova York, Nova York, e eu nunca tinha ouvido falar em Montreal. Eu falei, pô, sabe uma coisa? Acho que eu vou para Nova York primeiro. E aí, na verdade, eu já trabalhava, aí eu já tinha eu tinha até um carrinho, tinha um Fusquinha, e tinha uma magrelinha, uma motinha, vendi os dois, comprei a passagem, e eu, na ocasião, eu conhecia o Gelon, o mestre Gelon, mas eu não tinha amizade com ele. Eu conhecia ele porque uma vez por ano ele descia para treinar com a gente, e no treinamento, a gente, às vezes, com parceiros, treinava parceiro, apertava a mão, saía, eu não conhecia ele, mas eu consegui o telefone dele e cheguei em Nova York. Na verdade, eu cheguei em Nova York sem dinheiro nenhum, tinha uma nota de 100 e o número de telefone. Você falar inglês, você fala nada. E aí consegui ligar para ele do aeroporto, e aí ele falou, pô, legal, tá aí, não sei o quê, pô, vem para cá. Aí eu fui para casa dele, e aí quando eu cheguei lá, na verdade, eu pensei, pô, vou para Nova York, mas a minha ideia era ir lá depois ir para Montreal. Aí quando eu cheguei em Nova York, pô, eu bati na porta dele, ele abriu a porta, tocou o telefone, era o governo dando uma verba para professor de capoeira. Na hora. Aí eu, pô, falei, porra. Aí eu fui ficando em Nova York, fui para Montreal, mas não funcionou, porque o contato que eu tinha em Montreal era um faixa preta de uma outra arte marcial. E eu achei que ele tinha uma já gama de faixas pretas, e eu fiz uma demonstração para eles, e eles ficaram assim muito empolgados, e eu senti que o cara ficou meio grilado, sabe? Ficou meio. Aí ele falou: você pode ficar aí, dar aula aí nesse ginásio, mas você só cuidado com a imigração. Aí eu falei: pô, esse cara, ele mesmo vai me detonar. E isso foi um fim de semana que eu fui a Montreal, né? O trem foi a Montreal. E aí eu voltei e fui ficando em Nova York. Então, eu passei, nessa época de 80, eu estava no grupo Senzala ainda, treinando, eu era corda marrom, e 83, se não me engano, eu passei 9 meses dando aula de capoeira em Nova York. E aí, e depois eu voltei, aí fiz um trabalho no Brasil, e aí no final de 80, em 89, a gente fundou o grupo Capoeira Brasil. Sim. Nesse período que o senhor foi para os Estados Unidos, o senhor sentiu alguma dificuldade assim no clima, na capoeira? Porque tudo era novo naquela época, né, mestre? Então, assim, como era novo, o senhor era um rapaz jovem na época, a gente sente assim, né? Quando o senhor migrou para lá, o senhor já tinha família, o senhor era casado, tinha filhos, mestre? Não, 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 não. Eu me casei em 80, eu me casei em 80, eu me casei não, eu me juntei em 87, 87 para 88. Não, eu estava solteiro. Foi muito interessante, né? Porque eu não conhecia nada, eu falava inglês, quer dizer, no mínimo foi maravilhoso, porque eu voltei falando inglês um pouco, né? Porque 9 meses, e eu não fui estudar, eu fui trabalhar, e eu dava aula, só que eu resolvi fazer um trabalho no Brasil e eu estava sem dinheiro. Aí eu passei 3 meses, desses 9 meses, os 3 últimos meses, eu peguei 4 empregos, e aí, porque eu queria voltar pelo menos com dinheiro para poder morar sozinho, para não voltar para casa dos pais. E aí eu fiquei esses 3 meses, muito interessante, porque as pessoas não sabem, acham que é. Eu fiquei 3 meses dormindo só 3 noites por semana, que eu virava 4 noites, eu virava com um dia para poder juntar um dinheirinho e voltar, né? Então eu fiquei 3 meses dormindo só três noites por semana, porque onde eu morava, o Gelão morava lá e eu dividia um quarto lá eu tinha um quarto lá no apartamento dele, então eu não tinha tempo para ir e voltar, porque era em Manhattan, lá em Washington Heights, lá em cima, e eu trabalhava embaixo, na parte de baixo da ilha. Então não tinha tempo. Então eu trabalhava numa segurança numa boate, eu saía, fechava, limpava a boate toda, atravessava a rua, pegava umas frutas, que tem umas lojas lá que ficam só 24 horas. Aí eu atravessava a ilha andando, e aí ficava num banco esperando 40 minutos, abria o outro emprego e caía dentro o dia todo. Ô, mestre, e como o senhor fez parte do grupo Senzala, não estou falando assim da sua como aluno do Mestre Camisa, mas como que foi para o senhor assim a experiência de treinar no grupo Senzala naquela época, mestre? Na verdade, o Grupo Senzala foi um grupo expoente na época, né? Ainda é, mas foi um grupo expoente que tinha muitos mestres
e tinha uma coisa que tinham alguns mestres que tinham uma educação já universitária. Então, acho que o Grupo Sandalo ele teve a chance de começar a entrar num outro nicho, entendeu? Mas foi muito interessante, foi muito valioso, porque tinham vários mestres de nome no Grupo Sandalo. Mestre Peixinho, mestre Garrincha, mestre Gato, tinham vários nomes, então eu acho que deu uma amplitude boa para a gente na época, né? E a Capoeira do Rio também, no subúrbio, era uma capoeira um potencial muito grande. Tinham bons capoeiristas. Foi uma época boa, foi uma época boa. Ô, mestre, e qual a influência do mestre Camisa que teve na sua formação como capoeirista e como pessoa? Não, como capoeirista, muito. Pô. Eu cresci naquele ambiente de capoeira, né? E uma época que ele estava bem assim próximo. A gente era o pessoal era muito próximo. Tinha uma turma boa, era Nagô, Capixaba, eu, Mil, Azulão e Canhão, Mário Pilão. Pô, tinha muita gente boa. A influência capoeística foi total, né? Porque eu me criei praticamente com ele lá no Grupo Senzala, né? E realmente o Camisa e o Peixinho, quando faziam um jogo, era um jogo de arte. Eu vi um jogo assim deles que é muito difícil de ver. Às vezes você passa 10 anos, você não consegue ver um jogo assim, porque a capoeira é arte, né? Ela não é só luta, ela não é só brincadeira, ela é tudo junto. Mas quando acontece um jogo desse, assim, a agulha no palheiro, entendeu? Pelo menos era a sensação que a gente tinha, quer dizer, era a visão que eu tinha da capoeira, né? E Camisa jogando com o Peixinho, era assim, os mestre Camisa com o mestre Peixinho, era uma coisa, porque o Camisa sempre foi uma capoeira mais, a característica nossa era uma capoeira mais agressiva, sabe? E o Peixinho era uma capoeira mais maleável, que respondia muito, que não era tão agressiva. Então o jogo dele se encaixava de uma maneira muito harmônica, muito bacana, era muito prazeroso ver. Legal. Ô, mestre, e quando foi que vocês decidiram assim? Eu ouvi o depoimento do mestre Paulão, e quando que vocês tiveram essa decisão de montar e fundar o Capoeira Brasil depois esse desligamento do Grupo Senzala e do Mestre Camisa? Por que vocês decidiram assim? Na verdade, a gente teve na viagem do Japão, teve um clima assim mais um pouco desarmônico, e aí já estava tendo algumas, a gente já estava não concordando com algumas coisas, e assim, e eu acho que foi uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer mesmo, entendeu? Então, em 88, quando eu torno a falar, quando eu voltei do Japão, eu fui lá e comuniquei pessoalmente com ele que eu estava me desligando, porque eu não estava, assim, realmente eu não estava sentindo uma energia bacana, e eu acho que a gente tem que estar onde a gente se sente bem, entendeu? E eu, por muitos anos, eu me senti muito bem lá, mas já não era o caso. E aí eu comuniquei e me afastei. Só que a gente era corda marrom, e assim, acho que o Paulão também, o Sabiá, na época estava o Nagô e o Vuê também. O Vuê tinha acabado de chegar. E a gente começou a fazer reunião. Esses que eu falei, esses cinco, a gente estava nos reunindo. Eu comuniquei a ele que ia me afastar, mas como a gente tinha os graduados ali tinham uma união assim bacana, que também estavam insatisfeitos, e a gente começou a fazer reunião para debater metodologia de ensino, para a gente ficar mais ou menos na mesma página, nós cinco. Só que para o Vue e para o Nagô não funcionou, eles, não sei acho que não era o tempo deles também, e aí ficou só eu, Paulão e Sabiá. E a gente
quinzenalmente, eu não me lembro qual era a constância que a gente fazia as reuniões, mas as reuniões eram para a gente debater metodologia de ensino. Como a gente já estava dando aula e tinha bastante aluno, mas não tinha aluno graduado ainda, a gente queria fazer uma coisa que fosse mais ou menos é, é, padrão, no sentido da gente crescer numa mesma página. Então, a gente se reunia assim. Só que a gente falou, pô, mas a gente não é formado, como é que a gente vai fazer? Aí nós perguntamos aos mestres do Grupo Senzala, e eles falaram, não, vocês, pô, vocês são, vocês já, pô, já podem formar, não sei o que. Eu falei, mas não é assim que a gente quer. A gente quer fazer uma coisa correta, entendeu? Aí, né, mas não fica bem, de repente, a gente formar vocês, porque vocês vêm também do Grupo Senzala, nas camisas. Aí a gente foi para um outro patamar de mestres, com os mestres mais velhos, né? Que o falecido mestre Ezequiel, o mestre falecido o João Pequeno, o mestre Tapuã, esses, e eles não, vocês podem fazer o seguinte, vocês façam um evento que a gente vai dar o ok. Então a formação do nosso núcleo não foi assim, do nosso grupo, não foi uma coisa assim, pô, sabe, vou fazer um grupo aqui. A gente, na época, até poderia, porque a gente estava em cima dos cascos, entendeu? Mas não era a nossa intenção fazer isso. A gente queria ser reconhecido de uma maneira verdadeira no meio da capoeira. Então, acho que a formação do grupo ela teve essa conotação. Ô, mestre, e qual foram os pilares e objetivos que motivaram a criação do Capoeira Brasil? Eu acho que é isso, é continuar divulgando a capoeira de uma forma bacana. Eu sempre quis ter uma energia bacana que pudesse transformar as pessoas, né? E como eu te falei, ir lá na minha casa antiga, essa energia já não estava rolando, entendeu? E aí eu falei, não, eu quero fazer uma coisa diferente, assim, que realmente a gente possa manter as raízes da capoeira, divulgar a nossa arte com respeito, com educação, com disciplina, né? E com uma energia bacana. Então, os pilares, basicamente, é educação, entendeu? Respeito, disciplina, dentro da nossa arte, né? Ô, mestre, Sem perder principalmente o respeito, né? Eu acho que é importante. Eu sempre falo para os alunos, quando a gente está na roda assim, quando você agacha ali na bateria, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer, né? De como tá fácil hoje jogar numa roda de capoeira. Como tá fácil. Imagina quantos negros não sofreram, né, para isso, para a gente estar hoje aqui. Eu acho que se você tem esse pensamento, você já está respeitando a nossa arte. Acho que é muito importante isso, porque às vezes o cara abaixa ali, ele está preocupado em dar um salto mortal, dar uma rasteira, dar um pontapé, entendeu? E não é sobre isso, cara. entendi. Ô, mestre, qual foi o maior desafio nesse tempo, no processo da fundação? Qual foi as dificuldades, o desafio que você sentiu de fundar um trabalho? Porque a gente, quando faz parte de um grupo, a gente tem uma visão, quando a gente é aluno. Mas quando a gente funda o nosso próprio trabalho, a gente tem outra visão, são outros deveres, são outras, sabe, outros desafios que a gente tem. Qual foi o seu maior desafio para vocês, assim, na sua posição na fundação do seu grupo? Eu acho que na época da fundação, o maior desafio eu acho que eu sofri mais do que os outros, que o Paulão estava mais longe, o Sabiá estava do outro lado da ponte e eu estava do lado ali. E, e eu sofri muita pressão, né? Muita pressão. Quase que semanalmente eu tinha visitantes assim para testar, era 12, era 10, era 15, entendeu? E isso foi um desafio muito grande que quase eu parei. Quase, quase. Assim, ninguém sabe, mas teve uma época que eu dava aula armada. Ninguém sabe disso. E eu também não falo para ninguém, mas a coisa foi tão, tão pesada assim, e, cara, foi uma loucura, assim. Às vezes pô,
eu chorava depois, quando acabava tudo, sozinho. Falei, cara, mas eu não preciso, assim, não é isso que eu quero na minha vida, entendeu? Então, hoje não, hoje, isso aí já é história passada, mas foi muito pesado, porque, na verdade, eu sofri uma coisa, eu não fiz, eu não, eu não desrespeitei, eu não fiz nada, muito pelo contrário, eu fiz tudo que tinha que fazer. Pô, eu resolvi sair, eu fui lá e falei com ele, sabe, como dois adultos, né? E tanto é que, assim, eu não tenho nada contra a camisa e tenho certeza que ele não tem nada contra mim, entendeu? Foi só que a gente realmente eu não estava mais me encaixando e não foi por falta de tentativa, entendeu? Mas o desafio maior foi no começo, porque tem aquela coisa, o pessoal quer, não aceita mas agora não, agora está tudo tranquilo, graças a Deus. E aí o desafio maior agora é a gente conseguir, através da capoeira, transformar vidas. Eu acho que isso é que é mais desafiante. Assim, não é só transformar, mas quando eu falo transformar vidas, é, é muito além da capoeira. É transformar vidas de seres humanos através da capoeira. Porque é muito fácil, cara, você preparar um cara para jogar bem, para fazer. Não é sobre isso. O cara pode jogar bem para isso aqui e, fora da capoeira, pode ser um cara muito ruim como ser humano, entendeu? Isso não vai agregar nada para a humanidade, cara. Claro, mas você está muito filosofando. Mas é isso, cara. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, muda, pô. O problema é você. Não, não vou fazer isso não, porque é muito pouquinho. Pô, se todo mundo pensar assim, não vai. É pouquinho, você faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, ele faz um pouquinho, que aí fica muito. E eu acho que o desafio maior é esse. É você, através da nossa ferramenta, que é a capoeira, fortalecer o indivíduo enquanto ser humano. Cara, porque a gente está completamente afastado da nossa essência, cara. O ser humano está completamente afastado. Faz umas coisas sem noção e acha que é normal. Cara, a sociedade está muito doida, cara. Ô, mestre, o senhor acha que essa geração nova dos capoeiristas, eles vão ter essa mesma sintonia e essa mesma energia que o senhor teve, que eu tive, que são anos 90, o senhor foi anos 60, anos 70, anos 80. O senhor acha que vai ter essa geração nova, vai ter essa energia de capoeira que a gente teve, mestre? De jeito nenhum, pô. Mas, assim, sem crítica. Porque não vai ter, porque é um outro mundo, pô. Eles estão. É um outro. O mundo mudou, pô. O mundo mudou. Eles vão ter a energia que está tendo hoje, só que é muito perigoso, porque essa energia de hoje é uma energia digital, entendeu? É uma energia que você está carecendo de formação, você tem muita informação. Você vai na internet, aperta um botão, você tem toda a informação que você quer. Só que se você não tiver uma formação, você vai comer um monte de porcaria sem saber, meu amigo. Esse é o problema dessa geração hoje. Não é que eles não. Os caras são bons, os caras não é uma crítica, é uma realidade, não é da capoeira, é da sociedade, cara. A sociedade hoje está assim, a garotada ela não quer formação. Eles não querem se formar, porque se formar, tem que suar a camisa. Os caras querem apertar o botão e ter informação. É legal isso, não é ruim, é legal, só que é perigoso. Porque se você não tiver uma formação, você está comendo lixo sem saber, porra. E aí você come lixo sem saber e acha que, é o cão chupando manga, é o dono da verdade, sabe tudo. E não é assim. Você ter todas as informações ao seu acesso não quer dizer que você sabe tudo. Porque você tem um monte de informação que pode ser lixo, pô. Só que você não tem a sua formação, você não sabe distinguir, o que é bom e o que é ruim. Esse é o problema que, na minha opinião, que eu vejo hoje
dessa garotada, eles são rápidos, não tem, o único problema, eu acho que é esse, pela velocidade da sociedade, essa coisa digital, o comprometimento de uma formação ficou comprometido. O comprometimento ficou comprometido. Parece redundante, mas é isso. Você não se compromete mais em fazer uma formação. Claro, não posso generalizar, mas a grande maioria não. Os caras só querem apertar um botão, pô. Isso reflete, claro, na capoeira também. Você vê que o modelo mudou. Hoje a garotada se vende pela internet, vou dar curso, vou dar seminário. Os caras, tem uns que não tem nem, sei lá, tem 5, 8 anos de capoeira. Eu não sei. Então, mas na sua opinião, mestre, como experiente da capoeira, que o senhor já está há muitos anos aí na estrada da capoeira, o senhor acha que um aluno que não pode ser mestre, que ele não é mestre ainda por título, ele pode dar um seminário aberto, mestre? Você acha que ele tem capacidade para isso ou ele tem que ser formado a mestre para poder dar um seminário, uma palestra, uma aula, um curso? Diego, isso é muito relativo, né? Eu não posso falar assim de uma maneira aleatória. Tem pessoas, tem capoeiristas que eles ainda não chegaram ao título de mestre, mas eles têm um conhecimento, eles têm uma maturidade, eles têm, entendeu? É muito difícil falar isso. Isso é muito, talvez seja muito subjetivo, muito. É difícil falar. Eu não. É porque a geração do senhor, a minha geração, são outras, assim. Então a gente tem um modo de pensar, um modo de ver as coisas. Eu não sou um cara velho de idade, não sou antigo de capoeira, mas eu também não sou novo, né, mas eu tenho 43 anos, comecei capoeira em 92. Então, assim, eu já vi muita coisa na capoeira, já vivi muita coisa. E, tipo assim, eu já vi muita coisa ruim, mas também já vi muita coisa boa. A capoeira, Sim, tem essas vertentes, né, mestre? como tudo na vida, né? Tem coisas boas e coisas ruins. É importante a gente dar valor às coisas boas. Eu acho que é difícil você admitir, não, mas ele não é mestre, então não pode dar um seminário. Eu não sei. Se ele tiver a capacidade, às vezes ele é um graduado, maduro, capaz, ele não terminou o curso dele, mas ele tem fundamento para. Eu acho que eu não vejo impossibilidade disso. Mas também é uma faca de dois gumes, entendeu? Porque aí abre também para qualquer um fazer. Eu acho que, na verdade, o mercado ele vai começar a, a se balancear. O cara que não é bom, ninguém vai chamar, entendeu? O problema é que a mídia digital coloca os bons e ruins no mesmo patamar. Esse é o problema da informação e não da formação. Esse é o problema. Verdade. Ô, mestre, mas o senhor acha assim que o capoeirista, no seu ponto de vista, porque a capoeira é um mundo muito amplo, né? Então, assim, na sua época, vamos falar da sua época, porque eu perto do senhor, eu sou um menino, mas o senhor, antigamente, para você se mostrar para a capoeira e para fazer o seu nome, o senhor tinha que ir porta a porta, igual você procurar um trabalho, tinha que enviar currículo e porta a porta. Hoje, e aí o senhor suava a camisa, né, para mostrar o seu trabalho, o seu valor e fazer seu nome. Hoje os capoeiristas, eles soam o teclado, o dedo, né, o celular, pela rede social, cara. É likes hoje. Você já está falando que você já está corroborando o que eu falei aqui. É exatamente isso. A gente não tinha mídia digital, a gente tinha que ir, era o físico, tinha que ir lá, tinha que mostrar o serviço lá na hora. Hoje não. O mundo mudou, cara. O mundo mudou, entendeu? E o senhor acha que a internet prejudicou um pouco a capoeira, mestre? É como eu falei, tem coisas boas e coisas ruins. Por esse lado, sim, prejudicou. Mas, por outro lado, ela deu uma visibilidade maior à nossa arte, entendeu? Então,
é aquilo, coisas boas e coisas ruins. Você tem que ter uma estrutura, uma fundação, uma formação para saber distinguir o que é bom e o que é ruim. Entendi. Ô, mestre, como que... Isso não é só para capoeira, é para tudo, para tudo. Entendi. Ô, mestre, como que a capoeira abriu portas para o senhor na sua carreira como artista? Porque teve uma época que o senhor trabalhou na televisão. A capoeira fez parte disso? Geral, a capoeira, eu consegui, tudo que eu consegui assim na minha vida, eu tenho um respeito e uma gratidão pela capoeira, porque ela que me botou na moda, depois ela que me botou de uma certa forma, ela que me botou na televisão, entendeu? Ela que me botou no cinema, entendeu? Então é assim, tudo que eu comprei, tudo que eu conquistei materialmente veio através dela também, direta ou indiretamente. E o senhor, como artista, aquela época que o senhor trabalhou na televisão, na Malhação, o senhor fez algumas novelas, eu acho. A capoeira sempre foi ali com o senhor junto? O senhor sempre fez o papel de capoeirista ou o senhor trabalhou com outros papéis em programa? Eu trabalhei com outros papéis, mas eu sempre trouxe a capoeira comigo. Tinha uma entrevista para fazer, eu sempre estava com o berimbau, eu sempre falava da capoeira, isso foi sempre, nos anos 90, eu acho que eu tive uma importância grande assim, no spread, que a gente chama, né? Na divulgação da capoeira para o Brasil, porque eu entrei na grande mídia, entendeu? Entrei na grande mídia sem ter essa coisa digital, sem ter essa febre louca. Eu entrei pela grande mídia de televisão, cinema, essas coisas todas, com a capoeira. Tudo eu falava da capoeira. Tudo eu falava da capoeira. Tudo, tudo, tudo. Tanto na moda quanto na dramaturgia. Eu acho que em 90 eu tive uma grande importância, assim. Eu não estou me enaltecendo, que eu fui o mais humildemente falando, eu acho que foi muito importante. Ô, mestre, acho que primeira aparição que o senhor teve assim na televisão foi na Malhação, né? Que o senhor deu aula de capoeira lá, essa época, acho que foi esse período. Qual que foi seu sentimento na hora lá que o senhor teve, assim, que o senhor falou, pô, eu venci, tô na televisão, tô na Globo, tô no... Qual foi seu sentimento quando o senhor estava lá dentro, que o senhor não acreditava, ou como que era, mestre? Não, rapaz, assim, foi tudo muito, assim, muito tranquilo em relação a isso, porque antes de fazer o papel de professor lá de capoeira, eu já tinha feito malhação 1 ano, e o pessoal já sabia que eu era capoeirista, eu já tinha feito um monte de trabalho, então foi um processo, entendeu? Não foi uma coisa. Claro que você fica feliz de você conseguir levar a arte que você acredita, né, de ser uma arte afro-brasileira, mas com uma identificação muito grande com o povo brasileiro. Eu acho que é muito importante e você fica feliz por isso. Mas não foi uma coisa assim de eu acho que eu senti mais essa sensação que você está falando aí, eu senti quando eu apresentei a capoeira aqui no Congresso Americano. Aí sim, esse aí para mim foi um marco. Eu também nem divulguei isso, mas eu podia ter divulgado, porque eu apresentei um projeto para uma pessoa, a mãe de um aluno, comparando a entrada do aluno na capoeira com a entrada de um menino, de um adolescente nas gangues, aqui em Los Angeles, Chicago e Nova York, os 3 centros de gangue maior dos Estados Unidos. Eu fiz uma comparação, não sei o quê, é a mesma coisa, entendeu? Você é acolhido, você recebe um apelido, não sei o quê. Eu dei para ela e ela não sabia, ela tinha um contato com os congressistas lá, os deputados, né? E ela deu para o cara, e aí passou uns 6 meses, não sei o quê, isso aí foi em 2008. E aí eles falaram, pô, interessante que a gente está passando está votando um negócio aqui no Congresso de remediar, é muito mais barato do que você consertar, você prevenir, desculpa. Você prevenir é muito mais barato do que remediar. Você gasta milhões na prevenção e bilhões na remediação, né? E aí eles me chamaram lá. E foi uma época que eu estava fazendo um evento aqui, eu levei 34 alunos e graduados para o Congresso Americano, uma casa lá dentro do Washington, D.C., fiz uma exibição de capoeira dentro do Congresso. Ali sim eu falei, caraca,
Eu descalço com um birimbau na mão, dentro, talvez no lugar mais poderoso do planeta. E jogando, e falando da capoeira. Eu tinha quatro alunos que eram ex-gangues, que eram professores meus de criança, botei eles de terno dando depoimento. Pô, foi lindo, cara. Foi lindo. Os caras se emocionaram, entendeu? E aí sim, aí eu falei, caraca, isso aí vai. Essa daí foi marcante, né, mestre? Essa foi marcante para mim, sim. Ô, mestre, e como foi difundir a capoeira em outro país e se adaptar com uma nova cultura? Como o senhor era brasileiro, morava no Rio de Janeiro, tinha uma cultura totalmente diferente do que do pessoal dos Estados Unidos, dos americanos. Então, como que o senhor fez para se adaptar com a capoeira, com o trabalho, com o clima, com tudo, mestre? Assim, para o senhor apresentar a capoeira para os americanos nesse ano, né, mestre? Tem que ser capoeirista, né, pô? Tem que ser capoeirista, tem que saber levar. Super interessante, né? Eu já sentia, essa semana eu tive um seminário lá no Canadá e eu falei justamente sobre isso. Uma das perguntas, teve um bate-papo, uma das perguntas foi essa. E aí eu falei, interessante, porque no Rio de Janeiro eu dei aula na Barra e dei aula em Jacarepaguá. E só em um bairro vizinho ao outro. E só nesses dois bairros, a diferença que você vê dos alunos, que a Barra é um bairro um pouco mais elitizado que Jacarepaguá. Então, você vê a diferença de aprendizagem. Sabe, o pessoal da Barra para tocar um instrumento cheio de, sabe, mais um pouco mais, tem mais dificuldade de ritmo, é mais inibido. O pessoal de Jacarepaguá pega o pandeiro e quer dizer, isso é uma pequena demonstração de diferença de ensino somente em bairros do mesmo estado diferentes. Imagina um país, entendeu? É muito interessante, porque a primeira coisa que eu notei é uma ingenuidade maior, o que propicia você desenvolver uma capoeira bem bacana, porque não tem muito ego envolvido, pelo menos no começo. Então, as pessoas os alunos se expõem mais, e aí o jogo da capoeira, que eu considero a capoeira como um diálogo, ela tem horas que você quer gritar com o cara. E aí, se você não quiser gritar, você tem que chamar ele para conversar no jogo, entendeu? Para mim, a capoeira é isso, é um diálogo. Aí tem que ver como é que você quer dialogar com o teu parceiro. Você quer gritar com ele? Ou você quer falar manso, quer uma conversa bacana? Então, por eles serem mais, que a gente chama naive, que são mais ingênuos, até pelo modo vivente, como eles crescem, é diferente. A gente, no Brasil, você tem que estar ligado, você não pode estar de bobeira. Isso reflete no jogo. Você não, e aqui é um pouco mais relax. Então, o jogo da capoeira, você consegue ver de uma forma, você consegue desenvolver mais abertamente, entendeu? Aí você vai ajeitando, claro. Você tem que falar, pô, isso é uma martial art também. Você não pode ficar se expondo, mas essa foi a principal diferença que eu senti. Ô, mestre, hoje o senhor está há muitos anos aí em Los Angeles, Estados Unidos, tem sua academia, o senhor já mora aí há muitos anos, já se adaptou com o clima. Hoje, o senhor acha que os americanos, é lógico que eles estão bem entendidos com a capoeira, mas o senhor acha que em nível mundial, o senhor acha que os americanos estão muito bem na capoeira ou eles estão medianos? Hoje o mundo todo está muito bem na capoeira. Pô, você vai para a Europa, tem capoeiristas, exímios capoeiristas estrangeiros. Você passa aqui dos Estados Unidos, tem exímios capoeiristas estrangeiros. Os caras jogam capoeira assim, pô, não só jogam, como entendem. Entendem da mecânica, entendem da filosofia. Eu acho que equilibrou muito o mundo todo. Não tem essa coisa, não, um lugar só, agora é. Não. E o gringo também, ele estuda muito, ele se interessa muito, é diferente, é uma educação diferente, sabe? É bem. Eu acho que está bem equilibrado.
O senhor já formou americanos corda preta no seu trabalho, no seu grupo? Já, já. E o primeiro que eu formei foi logo depois da pandemia, o Axé, e agora, o ano passado, eu formei 10 cordas pretas aqui, sendo que dos 10, eu acho que um, dois, quatro eram americanos. Quatro ou cinco. Porque eu penso dessa maneira. Eu já vi muitos mestres de capoeira que são preconceituosos, não só mestre como capoeirista, que acham que um americano, um russo, um alemão, ele não pode se formar capoeirista, não pode se formar um mestre de capoeira porque ele não é brasileiro. Eu vejo isso como um preconceito muito grande dentro da capoeira. Mas a capoeira, ela é uma ramificação muito grande, que ela tem a portas abertas para todos. Então, todos merecem e todos devem ser merecedor de ser um mestre de capoeira, né, mestre? É a mesma coisa falar, então, um brasileiro não pode ser faixa preta de judô? Porra, não tem sentido, pô. Mas é porque hoje a gente vive num mundo de preconceitos. Então, tem aquelas pessoas que são preconceituosas com os estrangeiros, né? Então, eles acham que eles não são capacitados de ser um mestre de capoeira, né, mestre? Não, não tem. Eu acho que não tem isso, não. Qualquer um, qualquer ser humano pode se capacitar em qualquer coisa. Depende dele. Ô, mestre, e hoje o seu trabalho está muito grande, um trabalho bem expansivo. Como que o senhor vê hoje os capoeiristas que se desligam do seu trabalho e fundam outro trabalho? O senhor é uma pessoa que digere isso bem ou é uma pessoa que guarda um pouco de mágoa ou tem aquela chateação ainda com pessoas que passaram pelo seu trabalho, foram seus alunos e se desligaram do seu trabalho? Já há muito tempo eu já tive isso. Hoje não tem mais, não. Tranquilo. Se não... Porque, assim, eu sou da seguinte filosofia. Se você não está feliz na minha casa, pô, vai procurar a casa que você vai ficar feliz, entendeu? Sem nenhum problema. Ó, vou te falar, a maioria dos, dos graduados, não graduados, mas dos mestres que eu formei hoje, por exemplo, eu formei, eu acho, se não me engano, 60 e tantos corda preta. Dos 62, eu acho, uma coisa assim. 43 estão comigo em atividade. Alguns pararam e alguns saíram. Os que saíram, eles ainda consideram eu como mestre. Eu não tive problema nenhum, eles não tiveram problema nenhum comigo. Eles tiveram problema com alguns graduados do grupo. E aí resolveram sair por causa deles, não por causa de mim. Muito louco isso, né? Mas e eu respeito, eu respeito. Se você não está bem aqui, vai para onde você vai ficar bem, cara. Não tem, não tenho nenhum problema. Aí, se quiser treinar também com quem, pô, treina com quem você quiser. Não tem problema, não tem problema. Eu não tenho essa. Isso é maturidade, né, mestre? É maturidade que o senhor teve. O senhor aprendeu a ser maduro. Mas, pelo amor de Deus, cara, se o cara não está feliz comigo, eu vou querer, que eu vou ficar bravo com ele, pô, vai ser feliz onde você tem que ser feliz, pô. Eu acho que isso não é só com a capoeira, é com tudo, pô. Com a vida, pô. Ô, mestre, nesses 40 e poucos anos aí, o senhor deve ter o quê? Uns 50 anos de capoeira já, mestre? Aham, sim. Então, nesses 50 anos de capoeira que o senhor vive aí, nesse tempo todo de jornada de capoeira, de mestre, de educador, de orientador, quais foram os mestres que te influenciaram e te influenciam até hoje na sua trajetória como mestre, como cidadão, como homem, como pai de família? É, como jogador de capoeira, como capoeirista, o Camisa foi muito forte na minha formação. Agora, eu tenho algumas referências como capoeira, né? Como capoeira. Eu gosto do jogo, apesar de não ser a minha característica, eu gosto do jogo a característica do jogo do cordão de ouro, entendeu? Eu acho que é bacana, alguns mestres, o exímio capoeirista que eu vi jogar na época, o Spiro Mirim era um capoeirista assim, o falecido do nosso grupo também, o falecido Envergado, que deu o nome ao golpe. Ele era um dos capoeiristas assim, mais veloz, rápido,
entendendo da capoeira, entendendo da, da luta, sem ser agressivo, mas entendendo firme, objetivo. Um menino também novo que faleceu, que era do Gelon, o Aladim. São assim capoeiristas novos que tinham uma visão até, não sei nem se tinham maturidade, mas tinham uma visão que parecia que tinha maturidade no jogo da capoeira. Assim, claro, outros capoeiristas grandes, o Peixinho, mas Peixinho também, vários tinham o próprio mestre Leopoldino, com aquele jeito característico. Era muito louco, porque, na verdade, assim, muito doido, que a nossa escola na época, a gente tinha um preconceito muito grande com as outras escolas, entendeu? E depois eu vim falar, pô, mas não é por aí, entendeu? Não é por aí. Cada um tem sua característica, cada um faz do jeito que quiser, entendeu? A gente tem que respeitar. Respeitar. E é importante você respeitar a característica de cada um. De repente, o cara ele gosta de escrever, gosta de fazer uma capoeira mais de uma forma lúdica, entendeu? E tudo bem, pô. Só porque você não faz, você vai criticar, vai falar que o cara não é bom? Graças a Deus, muito cedo eu comecei a entender isso e aí consegui me, me livrar dessa corrente, assim, que é uma corrente, você fica preso, né? Mas criticar todo mundo, pô, não é isso. Verdade. Ô, mestre, tem algum ensinamento que o senhor teve, que o senhor aprendeu lá no início, quando o senhor começou, que o senhor era garoto, que o senhor carrega até hoje e passa isso para os seus alunos no seu trabalho? Eu acho que o mais importante é a determinação, entendeu? O mais importante de tudo é a determinação, porque talento, o talento é 20%. Não adianta talento sem determinação. Pô, talento tem um monte aí, pô, espalhado pelo Brasil todo, não só da capoeira, qualquer coisa. Música, tudo, futebol, tudo. É determinação. 80% é determinação. Eu vou falar uma coisa para o senhor que o mestre Camisa sempre fala. Eu falei até isso para o mestre Museu na entrevista que eu tive com ele, que o mestre Camisa fala assim, que tem muito capoeirista que é talentoso. Tem muito capoeirista talentoso. Mas a maioria dos capoeiristas que são talentosos, talento para pensar, talento para entender, talento para dar aula, talento para jogar, entendeu? Então ele fala assim que nem todos têm o talento de ser talentoso, talento do pensamento, entendeu, mestre? É. Tem que ser mais rápido. Não pode estar lento. Mestre, eu vejo que o senhor tem filhos que são artistas hoje e também começaram na capoeira com o senhor e estão até hoje, né? E, e como o senhor enxerga a continuidade da sua família levando o seu legado como capoeirista, mestre? Como capoeirista é muito difícil, porque nenhum deles seguiu a linha da capoeira, mas todos eles têm a capoeira intrinsecamente no seu eu, entendeu? E eles sabem disso e eles usufruem disso, porque são seres humanos que estão, assim, graças a Deus, decolaram nas profissões, nas carreiras dele, e são meninos completamente pé no chão, sem estrelismo. E eu acho que isso é muito claro da educação que a gente dá, mas também é muito da capoeira. Que a capoeira é muito raiz, muito pé no chão, não tem essa coisa, né? Claro que tem suas exceções, mas a capoeira em si, não estou falando do capoeirista, estou falando da capoeira. Porque tem a diferença aí, né? O capoeirista é ser humano, tem ego, essas coisas todas, mas a capoeira em si, ela é muito, ela é muito orgânica, ela é muito pé no chão, ela é muito natureza, entendeu? Se a gente conseguir entender isso enquanto ser humano, saúde, se a gente conseguir entender isso enquanto ser humano, a gente consegue fazer um casamento bacana, entendeu? Entre a capoeira e o ser humano. Ô, mestre, mas eles são capoeiristas, eles treinam ainda com o senhor. Não são assim, frequentes, mas treinam. Eles treinam, mas não tem mais uma consistência, entendeu? Porque não tem tempo mais. Eles estão
graças a Deus, trabalhando, em viagem, faz filme, faz não sei o quê. Mas o que mais treina mais é o caçula, é o Felipe, que é o que mais treina. O Rodrigo e o Bruno, eles treinam, mas eles gostam de jogar. Eles, quando vêm aqui, treinam comigo aqui, mas é difícil. Pela vida que eles têm levado, os três, é difícil eles treinarem. Eles não treinam constantemente mais. Eles jogam, estão bem fisicamente, entendeu? Se tiver que jogar, fazer um jogo, jogam bem, tem um entendimento bacana. Todos os três. Ô, mestre, e qual que foi o jogo que ficou marcado na sua vida, assim, na sua memória, que foi um jogo inesquecível que o senhor fez de capoeira, mestre, na sua trajetória aí como mestre, como capoeirista? Aí eu não sei eu te dizer assim, foi um momento. Teve um momento que, num dos batizados do nosso grupo em San Diego, que teve um transe bem bacana, mas eu não estava jogando, a gente estava na orquestra, na bateria, eu, o mestre Mão Branca, eu não lembro quem mais, foi uma coisa assim que saiu da. Mas é muito engraçado, porque quando eu estou jogando, parece que eu estou numa outra dimensão. Principalmente se a energia tá bacana, se o canto, a palma, a bateria tá. É uma coisa muito louca, assim. Então, para você me dizer qual o jogo que eu especificamente senti, é muito difícil, porque tem vários momentos que, independente de com quem eu estou jogando, eu tenho essa sensação. Mas, por exemplo, se você me perguntar qual o jogo que você viu, aí eu vou falar que foi o Mestre Camisa com o Mestre Peixinho. Ô, mestre, o senhor falou que na época que o senhor começou a dar aula, depois que o senhor saiu do Grupo Senzala, o senhor falou que era muito testado, vinha muita gente para o seu trabalho testar, querer acabar. E naquela época, o senhor era garoto, assim, adolescente, vamos dizer, o senhor não era um homem formado, tinha um tempo de capoeira, mas não tinha a experiência que o senhor tem hoje. É, naquela época, tinha um capoeirista que era muito perigoso, que se eu via ele jogando e falava, não, esse cara é perigoso, eu vou ter que encarar mesmo com medo, mas eu vou, porque sempre tem um que marca a nossa trajetória como capoeirista, que você olhava para ele e falava, nossa, esse é perigoso. Tinha um capoeirista dessa época, que se eu via assim jogar, que jogava duro mesmo? Não, mas aí você está falando em momentos distintos. Eu não era adolescente nessa época, que eu fundei o grupo, já tinha 30 Tudo bem. e. Mas na academia tinha. Na academia tinha. O cara que era pau Pereira, que a gente tinha que. Né, era o capixaba. O capixaba era. Não tinha, tinha que. Não era mole, não. Às vezes você fala, caralho, eu trabalhava na cidade, saía, pegava a condução para chegar na academia. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que ele não esteja hoje lá, cara. Tomara que ele não esteja, porque, meu amigo, depois de um dia inteiro de trabalho, aturar um martelo daquele homem, não é mole, não. Bem maduro. Não, porra. Não, Já era mais velho. já era mais velho. E ele era um dos capoeiristas mais perigosos que tinha na época, né, mestre? O capixaba era. Eu tinha, quer ver, na época. Eu tinha. 80, deixa eu ver. O Bruno tem 30. Devia ter uns 20 e tal. Não vou fazer conta agora, não, porque tá muito cedo para fazer conta. Ô, mestre, e hoje assim, o senhor tem como referências grandes mestres na sua vida? Hoje, assim, na sua visão que o senhor tem de capoeira hoje, tem uns mestres, assim, que são grandes referências para você no início do seu trabalho e na sua trajetória como capoeirista, como mestre de capoeira? Eu fui muito influenciado pelos todos os mestres do Grupo Senzala naquela época, né? Hoje, os mestres mais antigos são referências, né? Assim, na capoeira, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para o mestre João Grande. Tem uns mestres que realmente, né, estão aí quase, sei lá, uns 60, 70 anos de capoeira. Eu acho que esses mestres têm que ser reverenciados. A gente tem que realmente tirar o chapéu para eles. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente respeitar a nossa arte. E a gente reverenciando esses mestres, a gente está respeitando também. E no seu ponto de vista hoje, com a formação de novos grupos, novos trabalhos, que aluno sai do trabalho e monta um grupo sendo aluno, sendo instrutor,
O senhor tem uma visão como dessa parte, assim, que é... O capoeirista, ele tem formação de história, mas ele tem uma formação acadêmica, vamos dizer, ele é um professor de educação física, ele viveu a capoeira há pouco, ele se graduou, vamos dar o exemplo de Corda Azul. Ele sai do trabalho e funda seu próprio grupo, mestre. Qual que é seu pensamento sobre isso, nessas questões? Na verdade, eu acho totalmente errado isso, né? Na verdade, quando nós fundamos o nosso grupo, em 89, foi uma faca de dois gumes, porque quem conhece a história do grupo sabe que a gente fez exatamente como teria que ser feito, entendeu? Nós não botamos a corda na cintura e falamos, agora vamos fundar esse grupo e é isso. Não. E, na verdade, a gente fez e demorou um ano para fazer, e a gente consultou os mestres, depois consultou a old school, o pessoal mais, né? Os grandes mestres. E aí, mas quem não conhece acha que a gente fez, saiu e fez. E aí deu margem para muitos fazerem assim. Por isso que eu falo, foi uma coisa boa, uma coisa ruim, porque foi um marco a fundação do grupo. Mas quem não conhece acha que a gente fundou de qualquer maneira. E aí deu margem para esse pessoal fazer isso, entendeu? O cara não está satisfeito, funda e aí, quer dizer, não vai para frente. Não vai para frente. Eu acho que eu sou contra isso. Eu acho que para você fundar um grupo, você tem que primeiro ter um motivo, um real motivo. Segundo, você tem que fazer o dever de casa certinho, consultar os mestres. Tá na moda também. Hoje o cara saiu, aí pede para você ser padrinho. Entendeu? Tá na moda pra caramba. Não, pô, você sabe que você pode me apadrinhar aqui na fundação do grupo? Eu também não concordo com isso. Eu acho que é, o buraco é mais embaixo, entendeu? Não é um mestre apadrinhar, entendeu? É você consultar uma comunidade de mestres, entendeu? Saber de que maneira eles podem orientar você a fazer, entendeu? Tem uma formação muito maior do que só uma informação, entendeu? Hoje o senhor apadrinha algum trabalho paralelo ao seu, mestre? Não, Mas já recebeu muitos convites para ser padrinho. já. Você já recebeu convites para formar outros mestres, outros capoeiristas? Eu não dou a margem para isso. Sim. Mas que, assim, Até porque, pô, para mim isso não funciona, porque isso não é verdade, não é verídico isso. Como é que eu vou formar um cara que eu não conheço? mas nem seus ex-alunos que saíram do seu trabalho sem ser corda preta e pedir para formar o senhor já formou? Não. Isso é caráter, viu, mestre? Aí é caráter. Isso é importante, isso que falta em muitos mestres de capoeira. Hoje os mestres se vendem, né, por dinheiro, por status, e o cara sai, funda seu trabalho, aí chama seu primeiro mestre, ele tá parado lá de capoeira, não tá nem na capoeira mais, aí o cara paga lá R$ 2.000 e ele forma o cara mestre sem nem tá na capoeira. Eu sou contra isso daí, eu sou igual, eu tenho a mesma opinião do senhor, mestre. É, acho que não funciona assim. É fora do contexto, né, mestre? Isso daí não tem fundamento. Ô, mestre, mas me tira uma dúvida aqui. Eu acho que só eu, como maioria, quase uma metade do mundo tem essa dúvida que queria saber. Por que que vocês mudaram o logo do Capoeira Brasil para redondo e do Mestre Sabiá é quadrado? Então, na época, na verdade, a fundação do grupo foi o seguinte: quando a gente fundou o grupo, eu tinha um logo, que era um berimbau rasgado com uma bandeira em cima e o meu nome, e o Mestre Boneco embaixo, escrito à mão. O Paulão tinha um e o Sabiá tinha outro, que eram parecidos os dele. Aí nós fizemos uma reunião para mudar para esse quadrado. E eu gostava mais do meu. E eu fui voto vencido, porque foi 2 contra 1. E eu acatei. Porra, voto vencido, nós estamos num grupo, democracia, eu acatei e botei o quadrado. Aí, anos depois, a gente falando, pô, vamos renovar, vamos modernizar. Aí a gente fez um estudo, eu dei para um cara especialista, fizemos um estudo, e aí a gente fez a votação de novo. E aí eu votei pelo redondo, Paulão votou pelo redondo e o Sabiá votou pelo quadrado.
Só que ele não foi democrático. Ele não, ele, como eu fiz lá atrás, eu fui voto vencido, ele foi voto vencido, só que ele não acatou. Na época, eu fiquei meio chateado, entendeu? Depois eu entendi, porque já tinha toda uma história, não sei o quê, e ele não quis mexer nisso. E aí ficou assim, mas a gente é o mesmo grupo, só que o Sabiá tem o símbolo não atualizado, e eu e o Paulão temos o símbolo atualizado. Foi só isso. Na época, como eu te falei, eu fiquei chateado, porque, pô, lá na frente eu fui voto vencido e troquei. Agora aqui, pô, tu é voto vencido e não troca? Fiquei chateado, mas depois eu refletindo, eu falei, não, mas ele não trocou porque pô, já estava todo um trabalho, não sei o quê. Não... Aí tudo bem, tá tudo certo. Mas é a mesma família. O senhor tem uma academia em Los Angeles, né? Onde que se localiza a sua academia lá hoje, mestre? Um bairro chamado Culver City. Culver City. Yeah. Ela é bem na principal mesmo, bem no centro, né, mestre? É. E qual foi a dificuldade de você montar essa academia aí, mestre? Quanto tempo você está dando aula aí nesse mesmo local? Nesse mesmo tem muito tempo, não, 4 anos só, porque eu estava dando num local, nessa mesma rua, um pouco mais para dentro, há 20 anos. Era um galpão que eu montei uma academia bacana, tinha um pátio, aí botei mais 3 salas lá atrás. Só que o cara vendeu o prédio não era meu. Aí ele vendeu o prédio e eu tive que sair às pressas. E aí eu consegui esse outro lugar, que é o menor um pouco, mas é mais bem localizado, mas é menor. Mas foi difícil para o senhor montar uma academia, a primeira, foi difícil para montar aí no bairro aí que o senhor reside aí hoje? É difícil, assim, nada é fácil, mas eu que montei a academia, eu que fiz o chão, eu que fiz a parede, eu que pintei, eu que botei a sala, que eu gosto de trabalhar com madeira, e eu que montei essas duas, essa outra também eu montei em 15 dias. Eu que fiz tudo, pego uns alunos e bota, arregaça as mangas e faz. Mestre, hoje atualmente, na sua visão também assim, hoje o capoeirista ele consegue viver só da capoeira ou tem uma certa dificuldade, principalmente fora do país? Consegue. Não é fácil. Não é fácil. Agora está mais difícil que era. Porque, como eu te falei, o mundo mudou, está muito digital e ninguém quer se comprometer. Está muito difícil. Tem muitas outras atividades, tem muita interferência, mas não é fácil não, cara. Até consegue, mas vai demandar muitos anos para conseguir ter um respiro. Ainda mais para o capoeirista que for para outro país. O senhor aconselha, dá uns conselhos para o pessoal ir ou esperar um pouco? Qual que é a sua visão nessa parte, mestre? Eu acho que agora é muito difícil falar assim em outros lugares, mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não está fácil não. Não está fácil mesmo. E as coisas estão muito caras. É meio complicado, cara. A Europa, eu não posso te falar que eu não sei, assim, não vivencio lá. Eu, de vez em quando, vou dar curso, mas não vivencio. Mas eu acho que o mundo todo mudou muito. Até no Brasil também está muito difícil. Ô, mestre, o senhor tem um sonho em voltar a morar no Brasil de novo? Eu vou muito ao Brasil. Eu gostaria, talvez. Eu gostaria. Eu estou vendo agora, estou numa mudança na minha vida, estou vendo o que eu vou fazer, né? Mas eu acho que a meta é passar um tempo aí, passar um tempo aqui, passar um tempo aí, passar um tempo aqui. Ô, mestre, agora eu vou fazer um bate-bola com o senhor curto assim, perguntas rápidas, respostas rápidas, entendeu? Mestre, o que resuma a capoeira em uma palavra? Amor. O que é ser um mestre de capoeira? Maturidade e conhecimento. Um jogo inesquecível. Camisa e peixinho. A capoeira no futuro será? Mundial. A arte capoeira para você significa? Vida. Um mestre que marcou a sua vida. Jesus. Um conselho de pai e mestre para os seus filhos. Seja sempre companheiro.
Mestre, eu queria agradecer ao senhor pela essa oportunidade que o senhor me deu de conhecer o senhor, conversar com o senhor. É uma honra eu estar conversando com o senhor, estar entrevistando um cara que é vamos dizer assim, é um ícone na capoeira e no mundo aí da televisão, do esporte. O senhor é um ícone hoje, então assim, eu me sinto muito feliz em estar conversando com o senhor, me sinto muito feliz em estar tendo esse bate-papo com o senhor, essa troca de ideia, aprendi muita coisa ouvindo o que o senhor falou hoje, então assim, eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso. O meu trabalho é um trabalho pequeno, eu não estou atrás de views, eu não estou atrás de like, eu não estou atrás de nada, eu estou atrás de contribuir com a capoeira. Então, assim, eu sou mais uma pessoa que contribui com a capoeira. Então, assim, eu não estou atrás de fama, eu estou atrás de divulgar a capoeira através da internet. Então, o meu podcast hoje é um canal pequeno e eu trago novidades com a história dos mestres, entendeu? Eu não faço polêmica, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para ouvir a história do senhor e as suas vivências e seus conselhos, que são muito importantes para a capoeira e para os novos que estão chegando agora. Então, mestre, eu só agradeço o senhor pela oportunidade, eu só agradeço o senhor pela essa conversa, esses conselhos, um pouco, né, da sua vivência como capoeirista. E em nome do Capoeira Cast, em nome da capoeira, eu só tenho a agradecer, viu, mestre? Obrigado mesmo pela entrevista. Eu que agradeço pô, a oportunidade aí. É sempre importante ter pessoas como você, né, reais, orgânicas, entendeu? Que não estão preocupados só com o dedo clicando lá para ter like, entendeu? E estão preocupados exatamente com isso, com a nossa arte, porque isso é uma forma de respeito também, entendeu, Diogo? Então é muito importante. Eu também fico muito honrado de ter participado aqui com você e desejo sucesso aí no seu caminhar aí, tá bom? Mestre Boneco, mais uma vez eu agradeço pela entrevista. E pessoal, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o canal para ajudar o nosso canal a crescer e divulgar a capoeira. Obrigado a todos e tchau! Bimba biriba minquidiga Tacu de arame cabaçaba